De volta com o nosso Você Bonita e hoje tema importantíssimo, já abrindo o ano, gente, com uma conscientização séria, que é a questão da obesidade, que a doutora falou há pouco, hoje com a gente, nossa nutróloga, a doutora Ana Luísa Vilela. A gente vai falar de um novo estudo que mostrou novos tipos de obesidade. Então, eles são relacionados aí a alguns hábitos, né, ligados à parte alimentar, claro, e eu acho que vocês vão se identificar em muitos momentos. Vamos começar com o primeiro tipo, então? Vamos começar com o primeiro tipo. Então, vai colocar aqui só pra gente ir seguindo, doutora, e você vai dando seus comentários. Vamos lá. Então, a gente tem que falar que esse estudo foi feito com obesos mórbidos, normalmente IMC acima de 40. E a maioria deles chegaram a ter pessoas estudadas que tinham IMC de 58. Uau. E foram pessoas que foram operadas. Fizeram redução de estômago nos Estados Unidos. Então isso é importante. Então, obesos de IMC, considerados já obesidade, mórbidos, e que tenham feito a cirurgia. E que tenham feito, foram estudados esse grupo de mais de 2.000 pessoas. Tá. Mas assim, a gente pode plotar isso muito para o nosso dia a dia. O legal desses estudos é para a gente ir comparando e entendendo como funcionam as coisas. Tá. Então, o primeiro grupo que foi observado nesse estudo foi um grupo que tinha praticamente todos com diabetes ou então altos índices de açúcar no sangue. Certo. Então, é aquele gordinho, obeso, muito obeso, que tem um colesterol bom, ruim, baixo. E tem muito açúcar no sangue. Entendi. Então, é um obeso grave, gravíssimo. Tá? Então, eles conseguiram colocar todos eles em um grupo só. Tá. Então, vamos começar com o primeiro tipo, né? Porque vocês vão ver, tem coisas diferentes em cada tipo. Alto índice de açúcar no sangue, baixo colesterol bom. O tipo 1 está aqui. Aí, o que a gente está colocando aqui? Que essas pessoas, elas precisam de uma dieta muito equilibrada, elas são doentes. É aquele obeso grave, ele tem tudo para ter uma doença cardíaca, ele tem tudo para ter doenças nos olhos, rins, por causa do diabetes. E se a gente não cuidar, esse obeso tem grandes riscos de ter um infarto, um AVC, tá? Então é uma obesidade gravíssima. Esse tipo 1, o que mais consome? Açúcar, que é o que está aqui embaixo. Ah, não, esse aqui é outro tipo. É outro tipo. Aqui, não, lógico, eles têm problema de açúcar, então já não metaboliza bem o açúcar, porque grande parte dele é diabético, tá? Então, normalmente eles são sedentários, normalmente são pessoas um pouco mais velhas, porque já desenvolveu esse diabetes, ou então são pessoas que têm um grau pequeno de exercício físico. Então, a gente tem que olhar isso tudo. O tratamento, a gente vai ver que é muito parecido, Carol. De cada um deles. De todos eles. Porque hoje em dia ainda falta muita coisa dentro do estudo da obesidade, porque a obesidade não é uma doença só. São muitas pequenas doenças. O legal de estudos como esse mostra que essas pequenas doenças realmente existem. Pois é, e aí eu te faço uma pergunta, doutora, não sei se ligada exatamente a esse tipo 1, mas ligada a esse quadro de obesidade. Vocês já devem ter ouvido a expressão da pessoa, e você acho que uma vez já comentou aqui, que diz: só de olhar para tal negócio eu já engordo. Não existe isso. Que relação é essa que essa pessoa, que esse indivíduo tem com a alimentação, que tem a sensação que só de ter vontade de se alimentar daquilo, de olhar, a pessoa já se sente engordando? Esse é o tipo 3, a gente vai falar dele. Tá, então tá bom. Então, esse aqui, normalmente... Eu sabia que ia estar relacionado com algum, não sabia qual, chutei no início, vai ser o tipo 3, então. Esse aqui é aquela pessoa que você encontra gordinha, tá? Sabe aquela gordura centrípeda? Bracinho fino, perninha fina. E barrigudinho. Entendi. Então, é mais ou menos esse grupo, esse perfil. Mas aqui você quer destacar alguma coisa que deve ser feito para mudança de hábito? Então, assim, a pessoa até come coisa saudável, mas ela come o açúcar. Muito açúcar. E essa dieta, aquela dieta mediterrânea, é a melhor, porque o colesterol dessa pessoa é ruim. Entendi. Aqui está mostrando, azeite é uma boa pedida, os grãos são uma boa pedida. Muito cuidado com as frutas, por causa do diabetes, nem toda fruta é boa para o diabético. Perfeito. Que frutas você destacaria para serem aí mais como alerta? Muita gente me pergunta isso com a questão do low carb. Eu falo, gente, eu tenho também as frutas preferidas, eu sei a quantidade que eu posso comer. Mas é muito bom ouvir algumas que já são assim um alerta. Que não pode, assim, que é um alerta para diabéticos e tem muito açúcar. Uva, manga, tá? Melancia.
Porque agora no verão a melancia é o nosso grande vilão, né? Ai, porque é tão gostoso, geladinho é tudo, né? É, então a Desce gente tem que que tomar. é. Agora, as frutas vermelhas são uma ótima pedida, morango. Tá. A maçã é uma boa pedida, a pera é uma boa Pera. pedida. Cuidado com a banana, ela fica, né, no meio. meio termo e ela é uma fruta com alto índice de carboidrato, então a gente tem que tomar cuidado. De repente uma metade, ou metade um dia, numa parte do dia. Do outro Tá. dia, para fazer um exercício, ela é um Tá. a gente não pode tirar esse alimento que é típico aqui do Brasil também. Então, Também, muito cuidado com esses alimentos. Então, esse é o grupo 1. Daqui a pouquinho, mais perguntinhas. Eu vou colocar uma já do público agora, antes do tipo 2. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada. Alquimia da arte, gostei disso, um beijo. A farinha de berinjela auxilia na redução de peso? Essa pergunta é interessante, porque fala-se tanto, né, dessa questão da farinha de berinjela. Tem gente que toma água lá da berinjela, deixa a berinjela lá na água e depois toma água. Será que é mito ou é verdade? Será que funciona? Vamos lá, deixamos uma perguntinha a respeito da farinha de berinjela. Doutora, acho que no seu consultório você escuta esses mitos ou verdades aí constantemente. Então, no caso da farinha de berinjela, eu já te pergunto daquela berinjela imersa na água que depois a pessoa toma água. Então, a casca da berinjela, ela pode ter alguns elementos tóxicos. Até porque você não sabe qual tipo, como que foi cultivada isso, se é orgânico ou se não, até mesmo orgânico, a gente tem que tomar cuidado. O que emagrece? Exercício físico, dieta balanceada. Não adianta nada você comer um monte de farinha de berinjela e comer tudo errado, comer açúcar o dia inteiro. Não vai dar certo. Não vai ter. É fibra. Fibra é bom? Sempre é bom. Pode vir da berinjela, pode vir de qualquer outro lugar. Tá. Mas a gente tem para emagrecer que fazer uma dieta, é a base de qualquer coisa. Por onde a gente começa? Ah, mas é difícil, eu não consigo ir para frente por causa de compulsão, outras coisas. Aí é outro problema, a gente vai tratar isso, mas a base de um emagrecimento saudável é uma dieta equilibrada com exercício físico de troca. Quanto que é para você, doutora? Quanto é em porcentagem exercício e alimentação, com a sua visão aí do que você... Eu acho que é praticamente 50-50. 50-50, né? Se a gente conseguir fazer um pouquinho de exercício e melhorar a alimentação, a gente soma as duas coisas e acaba virando um montante. E a gente não sofre por nenhum. Quem não faz exercício tem que fazer uma alimentação muito regrada. Aí mais até da conta, né? Aí você tem que ser muito caprichoso na alimentação e você não consegue. E quem faz muito exercício físico, um dia fadiga. Também, então tem que ter o equilíbrio. Machuca. Então você tem que ter o equilíbrio para você prosseguir. É difícil? É, porque como eu falei, são pequenas doenças que vão se somando. Às vezes a gente precisa também tratar essas doenças. Mas é possível? É possível. Vamos para o tipo 2, então, para conhecer qual aí o que estudaram e descobriram deste tipo 2. Desordem alimentar em alto nível. Esses são aqueles pacientes que chegam no consultório e falam, sou muito ansioso e como por compulsão, às vezes eu como sem fome, o que está acontecendo comigo? Eu compenso todas as minhas alegrias, tristezas, tudo na comida. E aí você vai ver se é comida, de comida não tem nada, né? Isso aqui é tudo produto alimentício. Não, e às vezes os coitados nem sabem, eles viram e falam, eu tô comendo bem, eu como bem, mas eles não lembram o que comeram. Uau. O negócio é tão compulsivo que se tem ali, ele come e depois ele não sabe nem te explicar que comeu. É muito triste isso, porque essa pessoa precisa de tratamento. Se você colocar uma pessoa dessa para fazer uma dieta sozinho, ele vai se sentir frustrado, ele vai achar que ele não consegue, ele vai falar, putz, eu sou bom em tanta coisa na minha vida, por que eu não consigo fazer dieta? Entendi. Porque ele tem um grau de compulsão muito grande, ele tem um grau de ansiedade muito grande, ele tem um desequilíbrio químico no corpo que não ajuda ele prosseguir. Sabe? É mais ou menos você pegar um drogado, eu falo isso muito, eu uso muito essa analogia, e falar para ele, para de usar droga, você vai ficar melhor. Você vai enxugar gelo, não é verdade? Ele quer parar, ele sabe que é ruim para ele, mas ele não consegue, é um vício químico. É um vício químico. Tá? Agora, doutora, o paciente desse tipo 2 é daquele que no café da manhã pega as bolachinhas, sai rápido de casa, às vezes nem faz refeição nenhuma, porque tá ali, sei lá, mas daí quando tá na rua come qualquer coisa, e manda um dogão assim no almoço e uma pizza no jantar, na boa. Toma aqueles sucos totalmente desorientados, que também tem aqueles, né, que acham que estão comendo super saudável. E pede um suco. E pede um suco de laranja, depois vai uma batida de abacate, aí vai e come um sanduichinho, pode ser natural, mas enche de ketchup. Então, são coisas assim, como bem, mas você vai olhar no final,
Não, toma café, mas toda hora com açúcar. Entendeu? Então são aqueles pequenos erros que às vezes vão se tornando uns grandes erros. Igual em férias, como a gente está nesse mês, vale colocar assim também, porque brincaram aí comigo, Carol, mas você foi viajar e tal, dorme um pouco, vai pra praia, vai pra passear, não. E eu acordava e eu ia treinar, porque corpo não sai pras férias, o corpo continua. O corpo não tira férias, nunca. Ele só parou de vir aqui e realizar um trabalho aqui, ele realiza outro onde eu estiver. E as pessoas em férias acham que porque férias fazem isso. Ah, não, tô viajando, aqui só tem isso pra comer, não sei o que lá, pá, mandam desse. Ah, é férias? Doutora, numa dessa dá uma escorregada de quantos quilos? Dá uns 2, 3 quilos, dependendo do paciente. E pra você voltar tudo isso depois? E se você já estiver acima do peso, já é mais difícil. Já é mais difícil. Então, posso comer uma coisinha diferente? Posso, mas a gente tem que saber que para eu comer uma coisa diferente, eu tenho que tirar alguma coisa daqui. E eu tenho que gastar um pouquinho mais. Não tem jeito. Não tem jeito, é troca. Para esse paciente aqui, tipo 2... Esse paciente tem que procurar um médico. Ele não, é difícil falar isso, é triste dizer isso, mas a possibilidade dele conseguir esse tratamento sozinho é muito pequena. E tem que ter uma questão ligada à cabeça também. À cabeça também. Esse é um paciente complexo, é um paciente que sofre muito, que tenta sair desse ritmo ruim, mas ele não consegue sozinho. Consegue. Não é culpa dele. Não é culpa dele. Tá? Não é culpa. Vamos pro próximo. Tipo 3, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos lá. O tipo 3 é uma desordem alimentar em baixo nível. E nesse muita gente vai se identificar e tem uma pegadinha aí, porque isso também pode ser muito ruim, né, doutora? Isso também pode ser muito ruim, porque aquela pessoa que sofre, porque estou comendo bem, aqui, eu tipo como 3, pouco. Eu como pouco, eu como alimentos bons, eu como frutas, verduras e legumes e eu estou engordando. Até como uma salada, até tomo uma sopa. Até faço um exercício físico. Aquela pessoa que vai na academia 2 vezes na semana, que está lá tentando, que está se esforçando e mesmo assim não está conseguindo. Hoje em dia, a gente sabe que a obesidade ainda é uma incógnita para a gente. A gente sabe que os genes têm muita coisa a nos dizer. O que eu posso dizer disso? Você está comendo. Hoje, o que a gente sabe de concreto desses pacientes? Eles comem mais do que eles gastam. Eles podem comer bem, mas eles precisariam gastar mais ou comer menos, mesmo assim. Mas é muito pouco. Para você, não. Entendi. Aqui entra uma questão de gasto metabólico muito individual. Muito individual. Talvez tenha aquelas mulheres que entraram na menopausa, também entram nesse grupo. Aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade de queimar mesmo, que falam, putz, mas eu como tão bem, não sai do lugar. Então, esses pacientes valem e têm que ser muito bem investigados, porque eles não têm comprometimento de açúcar, eles não têm comprometimentos muito óbvios. Sabe aquele gordinho saudável que você entra naquela, putz, mas eu sou tão saudável, eu faço exame, não tenho nada, me ajuda, porque eu não saio. Às vezes tem um pouquinho do componente daqui, tem um pouquinho do componente de lá, e a gente nunca sabe as mutações genéticas que o nosso corpo passou. Perfeito. Nesse caso, cabe a frase, então, óleo nem comi, já engordo, ou como um alface e já engordo. E a gente tem que ver também que às vezes o comer vem de formas erradas, em horários errados, comem coisas pequenas, mas que são calóricas, sabe? Então, vale a pena a gente entender muito bem isso, fazer um cálculo, fazer exames mais detalhados, fazer uma curva glicêmica muito bem feita, que é um exame que a gente vai deixando para depois, que é chato de fazer. É bem chato de fazer. Eu fiz na gravidez e, Jesus, eu acho que foi a única coisa ruim da minha gravidez, foi essa curva glicêmica. Curva glicêmica. Porque isso aí, meu Deus do céu. E é o único exame que a gente consegue ter certeza de como o nosso corpo se comporta com açúcar. Sério? Não dá. Aquela glicemia de jejum, às vezes você está com a glicemia normal, mas você está em jejum. É para ela estar normal. Então eu preciso ver o comportamento desse açúcar quando ele é estimulado. E é só ingerindo, entendi. Tá? Doutora, eu vou colocar perguntinhas do público e depois a gente vai falar o que seria legal, então, pro tipo 3. Quem se identificou com o tipo 3, qual é a ajuda que deve ser feita? Vamos lá, na tela, então, perguntinha do público. Obrigada, Tati, um beijo pra você. Como fazer para combater a obesidade infantil? Vamos lá! Deixamos uma pergunta importante que já é o nosso tipo 4. Como fazer para combater a obesidade infantil? Pergunta da Tati. Tati, obrigada, um beijo para você. Vamos falar então do tipo 4. E aí você
Vamos falar o restinho do tipo 3. O restinho do tipo 3, então, antes. Isso. Vamos lá, o restinho do tipo 3. O que é que a gente tem que fazer? E esse tipo 3 vale uma avaliação profunda e vale até algum estimulador, uma enzima, um aparelho, dependendo do grau. Procedimento estético. Para poder ajudar algum exercício mais localizado, um personal que faz alguma coisa, para a gente tirar a pessoa dessa zona de conforto e dessa dificuldade e acabar diminuindo esse peso. E sempre ganhando músculo. Porque esse aqui é aquele típico paciente que tem muita gordura no corpo e pouca musculatura, então ele gasta pouco. Ele gasta pouco, entendi. Aí ele engorda facinho, mesmo comendo a salada. Mesmo comendo a salada, ele não tem músculo para gastar. Boa, tá? Pensei nisso. O tipo 4, então, vamos colocar na tela, a mãozinha, que bonitinho. Obesidade infantil, a gente fala ali que a foto é linda e tudo mais, mas o caso é muito sério. O mais sério ainda é como fazer uma criança entender que aquilo faz mal, porque no momento que ela está comendo aquilo, faz tão bem. Não, é tão gostoso, como é que pode fazer mal? E tem aquelas crianças que já nascem gordinhas, sabe aquele fofinho por natureza? Que neném a gente acha lindo, quanto mais gordinho, mais bonito. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Existem estudos hoje que mostram que grande parte das nossas heranças genéticas vem da barriga da mãe. Então a gente pode sofrer mutações, mães que têm muita restrição alimentar. Isso pode causar um rebote na criança que ela acaba propiciando a ter obesidade no futuro. Então, mãe que fica fazendo dieta errada, dieta demais para ficar magrinha, fica sem comer. Fica sem comer. Lógico, a gente não faz pesquisa com gestante, a gente não faz pesquisa com bebês. Então, muito cuidado, uma dieta balanceada, um nutricionista ajudando. Nada de... Faltar nutriente, olhar coisa na internet, tira glúten sem necessidade, tira carbo sem necessidade. Então, muito cuidado nesses momentos, porque é muito importante isso. Outra coisa, a criança já está gorda. A criança não tem que experimentar açúcar até 2 anos de idade de adição. Não precisa, tá? E isso vai te ajudar para frente a dar mais paladar para o teu filho. Tá? Então, nada de docinho, balinha, um que não ajuda a dentição e o outro que vai dar estímulos errados para a criança. A gente sabe, doutor, e eu vou colocar aqui, que a escola hoje é um problema. Eu também acho, tirei meu filho da escola por causa disso, troquei de escola por causa disso. Olha só. Porque, não que eu seja radical, não sou, Joaquim come o que ele quiser, mas eu acho que a gente não tem que estimular no dia a dia. Sem dúvida. Então, eu acho que enquanto mais a gente brigar, não para que brigadeiro de abacate, não é isso. Não é isso. É oferecer coisas saudáveis no dia a dia e deixar com que eles escolham com parcimônia, para eles aprenderem a ter uma vida saudável. Tá? E não ficar dando, meu filho come balinha de goma porque deram para ele na escola, lá em casa não tem balinha de goma. Mas eu acho que a gente tem que mostrar e não presentear. Criança não tem que ser presenteada com açúcar. Açúcar, não pode ser recompensa. Não pode ser recompensa. Tem que ser, assim, o dia da festa, né? Hoje teve festinha, então assim, aquilo na festa estava presente, então comeu. Ah, lá em casa, mamãe e papai tá comendo uma coisa que trouxe gostoso, ganhou, quer experimentar? Beleza, não quer? Ótimo, criança tem um rebote alimentar. Se a criança falou, não quero comer... Não precisa dar mais, ela sabe o momento da fome. Não precisa insistir, né? Ficar insistindo, come mais um pouquinho. Ah, então você não quer comer? Então come um docinho, que isso aqui você vai comer, isso aqui você vai gostar. Não, você tem que oferecer. Não quer comer? A hora que você quiser comer, a tua comida saudável está aqui. Comida. Porque ela vai levar isso pro resto da vida, Carol. Eu também acho. E eu passei por uma experiência, vamos colocar como experiência nas férias, eu não sei quem acompanha, acho que a Mamandinha viu, né? Nos stories, acho que algumas pessoas me escreveram, não sei se você viu, diretor, acho que você não viu. Um dos parques da Disney tem um espaço imenso daquela marca de refrigerante famosa, com todas as nananãs, o nome do refrigerante, do mundo. E aí você vai lá, bota o copinho e fica tomando aquilo lá. O meu filho, já nos seus quase 6 anos, já aprendendo a ler e a reconhecer marcas, falou, papai, não falou mamãe, falou papai. Que ele sabe que mamãe papai, vamos lá, eu quero experimentar essa tal de, e falou o nome do refrigerante.
Aí a mamãe estava junto, então a mamãe ouviu e falou, filho, com a mamãe você não vai perguntar? Aí ele falou pra mim, mamãe, eu posso? Aí eu falei, gente, foi muito difícil pra mim, olha, foi muito difícil. Eu não tô falando sério, tô falando de verdade, tá? Eu pensei fundo, respirei, falei, pode, mas esteja preparado apenas para experimentar. Você não vai beber, você não vai... Isso não vai acontecer com outras frequências. Você vai provar e você vai matar a sua curiosidade. E eu só estou deixando porque você está me pedindo. Né? Você está me pedindo, então eu estou entendendo que é um pedido, é uma curiosidade e eu vou deixar. E eu deixei. E adivinhem, o que vocês acham? Que ele gostou ou que ele não gostou? Adorou. Lógico, né? Infelizmente, ele olhou pra mim. É bom, só que a gente não deu a normal, ainda dei a 0 pra ver, sei lá, se ficava, né, pior, enfim, não sei. Sim. Foi a última tentativa que eu tive, mas ele gostou, mas também não pediu mais nenhum dia. Tomou aquilo como, entendeu? Não, experimentei, assim, já sei o que é. E não fala que não pode, tá, Carol? E não pode falar que não pode. Me ajuda, doutora, já me dá os conselhos aí. Não fala que não pode. Tá ali. Se ele vê um dia, o que você prefere, esse ou esse? Hoje, João, ele chega no restaurante e fala, uma água, água por com favor. Gás, João, água com gás. Água com gás eu deixei, porque água com gás. Aí o gás aumenta o risco dele gostar de refrigerante, tá? Sim, mas não teve outro jeito. Mas assim, mas não se preocupe com isso. Se ele gosta de coisas boas, isso sempre vai estar no recordatório, vai ser a base. A gente tem que criar uma boa base. Eu fui uma criança obesa, eu engordei aos 3 anos de idade. O sofrimento de uma criança obesa e um adolescente obeso é demais, gente. Então, assim, hoje eu vejo no Joaquim magrinho, ele fala, ai, mamãe, eu quero ter barriga tanquinho. Eu falo, filho, você não tem na idade ainda. Com porque quantos anos ele faz? Com 6 anos, o João também fala. Que coisa, eu acho que é a vida. Ele convive com uma geração muito mais saudável que a minha, às vezes. Apesar de eu ter crescido na fazenda, eu só comia orgânico. Olha pra você ver como as coisas. Então, a gente tem que ter bons hábitos. E os bons hábitos nascem em casa. É assim que a gente cuida da obesidade infantil, gente. E estimulando com exercício. Sim. Não tem problema comer. Come, vamos brincar. Vamos gastar. Isso sim. Isso também faço muito. Tem que gastar. Tem que gastar. Mas a experiência aconteceu, fez parte. Vamos fechar com uma perguntinha do público, Glaucia? Na tela, quem escreveu pra gente. Beijo, Jefferson. Obrigada, querido. Como controlar o aumento de peso na menopausa? Menopausa é um período também de alerta. Ótima pergunta. É um período crítico para as mulheres e para os homens. A andropausa também bate muito, porque o que acontece? A gente perde muito músculo e ganha muita gordura. Então, nesse momento que a gente tem que fazer a grande troca, começar a ganhar musculatura. E não adianta falar, vou sair correndo. Não, tem que ser exercício de peso impacto. E tem que comer proteína numa quantidade adequada para cada pessoa, e hidratação é fundamental. O metabolismo não funciona sem água. Lógico, cada mulher passa por esse período de uma maneira. Tá? Então a gente tem que essa matéria é linda para falar da diferença de cada pessoa. Não é porque o vizinho conseguiu que você vai conseguir com a mesma facilidade. Verdade. Isso é causa de muita frustração. Então não é porque você não está conseguindo nesse momento que você nunca vai conseguir. Procure um médico. Procura um médico. Vamos fazer uma dieta adequada para você e vamos fazer você entender o processo. À medida que a gente consegue entender o processo, você quer. À medida que você se conhece, você quer seguir. E você consegue. E você consegue, o resultado é positivo. É bom e você vai se sentir bem. Feliz e autoestima lá em cima. A gente precisa de um ano cheio de autoestima. E muito bom já começar o ano com ela, né? Porque ela a história dela de vida faz tudo isso. Obrigada, doutora. Obrigada. Sempre um prazer. Coloca lá umas dicas também para as mamães. Eu vou entrar nessa. Quem quiser saber mais, no Insta da doutora você acompanha então tudo isso. @doutora, abreviado, Ana Luísa Vilela. @doutora, abreviado, Ana Luísa Vilela. E o site slimform.com.br. Lá também tem tudo. Muito obrigada, um ano novo maravilhoso. E, Carol, tô com um site novo, doutora Ana Luísa Vilela, e tô de casa nova. Então tudo novo. Consultório tudo novo? Consultório tudo novo. Parabéns, doutora. E o cabelo tá toda linda. Parabéns, viu? Um beijo. Beijo no seu Joaquim. Até a próxima.